Glória a Deus. Vamos colocar de pé para receber a serva do Senhor, que nessa noite foi escolhida para ministrar a palavra do nosso Deus, né? Foi usada, vai ser usada mais ainda em nome de Jesus para falar comigo e com você. Você crê? Diga amém? Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, neste lugar. E agora, Senhor, eu apresento a vida da tua serva, Pai, que estará ministrando a palavra do Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar poderosamente ela nesta noite, Pai, para falar comigo, para falar com a tua igreja, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor quiser, falar com o teu povo, Senhor. Seja, Senhor Jesus, vindo da boca da tua serva. Deus, declara em nome de Jesus o teu povo abençoado desde já, para a glória do santo e poderoso nome do Senhor. Pai, enquanto ela prega a tua palavra, enquanto ela faz a tua obra, cuida, Senhor Jesus, de tudo que é dela. Protege, guarda, livra, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. É uma honra estar aqui na presença de Deus junto com vocês, para mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, nos trouxe até aqui, nos mantém firme de pé, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que estão firmes, cuide para que não caia. Então, se você teve força de sair da tua casa hoje e pisar no santo templo do Senhor, você é um privilegiado por isso. Já começa a agradecer onde você está, porque o diabo não conseguiu te parar até aqui. E o próprio Deus e a própria mão do Senhor te trouxe neste culto para te dizer que você é vaso escolhido nas mãos do olheiro. E que se existe algo quebrado dentro de você hoje, o teu Deus te encontra para te amassar e te refazer de novo. Isso é para quem crê, isso é para quem veio preparado para receber algo do Senhor nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus, aleluia. Amém? Onde diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. Tem servos de Deus para repetir comigo nessa noite? Jesus acalma a tempestade. Vamos lá? Jesus acalma a tempestade. Olha Deus passando aí na tua vida. Olha Deus passando aí do teu lado, segurando na tua mão. Sob o subtítulo desta noite: o próprio Deus garante a vitória para você. Isso não são palavras, isso é promessa do Senhor para a tua vida. A palavra do Senhor diz assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-lhe, dizendo: mestre, não se dá de que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas para quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, em nome de Jesus, eu invoco agora a tua presença sobre este altar. Que se ela já está aqui, eu peço que ela se multiplique 7 vezes mais forte, para que a unção que descer sobre este lugar possa entrar, Senhor, sobre aqueles que estão assentados no banco, na cadeira dessa igreja, para que aqueles que estão fracos agora comecem a sentir a unção do teu Espírito,
em nome de Jesus. Uma palavra muito bem conhecida para mim e para você nessa noite. Um alimento que já foi comido muitas vezes através de outras pregações. Mas o Senhor teu Deus te trouxe aqui numa data diferente, num horário diferente, num dia diferente e com irmãos diferentes para te dizer: você está preparado para conhecer a autoridade de Deus na tua vida? Abre a tua boca, você está preparado para conhecer a autoridade de Deus na tua vida? Porque Deus está dizendo que você não saiu da tua casa, não sentou nesse banco só para olhar eu, tão assim pequena, tão insignificante, pegando no microfone para falar da palavra do Senhor, não. O Senhor te trouxe até aqui para te dizer: resistência, porque o que eu tenho contigo não acabou. Resistência, porque desistir não é o caminho que eu escolhi para você. Resistência, porque você saiu da tua casa para ouvir uma palavra de consolo e Deus está dizendo: ei, eu sou aquilo que você quer que eu seja na hora que você precisa que eu seja, para que eu libere sobre a tua vida algo de diferente, especial. Você crê nessa noite? Tem crente ungido aqui nessa noite para abrir a boca, levantar a tua mão e dar um glória a Deus para o Senhor Jesus? Tem crente aqui nessa noite preparado para viver milagre nas mãos do Senhor? Então abre a tua boca, levanta a tua mão, não se cala. Se eu fosse você, e se você pudesse ver o que acontece enquanto você ouve alguém falando da palavra do Senhor, você não se calaria. Sabe por quê? Porque cada glória a Deus que o Senhor recebe é uma porta que se abre. Cada glória a Deus que você recebe é uma porta que se abre. É algo que cai no chão contra a tua vida. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que estava ali Jesus com seus discípulos sobre aquele barco. E se você ler o capítulo anterior, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus já tinha ensinado uma multidão durante o dia todo. E que quando a tarde chegou, os seus discípulos e ele, ao convidados, chamaram eles para atravessar para o outro lado do mar. E o interessante é que nessa palavra o Senhor diz que enquanto eles estão indo, havia também com eles outros barquinhos. Já começa por aí o que o Senhor tem para a nossa vida. Aí você olha e diz para mim: mas o que tem de diferente? Porque enquanto você está sentado, alguém está te observando. Assim como foi com Jesus, quando ele entrou no barco, se despediu da multidão e ia diante do mar da Galileia, existia ali também um povo que o observava. Aí eu digo para você, por que aquele povo seguiu Jesus? Porque Jesus tinha algo para oferecer para eles, porque Jesus tinha algo para liberar para eles, porque eles sabiam que da onde eles saíssem ali e tivessem direção com Jesus, eles iam receber algo de novo, algo de diferente. Já começa por aí. Você veio aqui nessa noite para voltar como você está? Ou você veio aqui nessa noite para levantar a tua mão, dar glória a Deus e levar o teu milagre para a tua casa? Glorificar o Deus dos céus nessa noite, porque você só sai daqui vazio se você quiser. Você só sai daqui do jeito que você entrou se você quiser. Porque quando você fechou o portão da tua casa, quando você virou as costas para a tua rua e deu de cara com aquilo que você veio encontrar na porta da casa do Senhor, hey, olha Deus te falando. Que Ele não precisa de ninguém para completar o que Ele tem na tua vida. Se falaram de você, não importa. Se te machucaram, não importa. Se lançaram palavras sem acreditar em você, não importa. O que importa é a aliança, o recomeço, o compromisso que você fez nessa noite com o teu Deus. Abre a tua boca, porque o Senhor está dizendo que tem pessoas aqui nessa noite que Ele só está esperando glorificar para liberar milagre. Pode ser que o anjo está passando aí agora e você está de boca fechada,
vontade, um desejo de seguir Jesus. Sabe qual que é a diferença? O Senhor está dizendo aqui nesta noite: você tem a escolha agora de manter o teu pé no culto e o pé lá fora, mas você também pode ter o privilégio de firmar os seus dois pés sobre a rocha e ninguém te tocar a partir de hoje, ninguém te humilhar mais a partir de hoje, ninguém te colocar para baixo mais a partir de hoje. Ei, deixa eu te dizer, você não é escravo da depressão, você não é escravo do medo, você não é escravo da dívida, você não é escravo das acusações de Satanás. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Continua dizendo a palavra do Senhor que no meio daquele movimento de pessoas, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus descansava. Imagino eu ali, naquele lugar, naquele momento, o Senhor Jesus cansado, humanamente falando, porque Ele estava ali usando o termo de um corpo humano como o nosso, que tem limitação. E a palavra do Senhor diz que enquanto Ele descansava, as ondas do mar se batiam, a tempestade vinha e começou a trazer sobre aqueles discípulos que estavam com Ele a preocupação. Aí eu pergunto para você, mas por quê? Ali não tinham pescadores? Ali não tinham pescadores que eram acostumados a lidar com aquela situação? Você acha que enquanto antes deles acompanharem Jesus, alguns dos discípulos que estavam ali, que diz a palavra que eram pescadores antes, eles não tinham experiência na água? Será que eles não sabiam manejar tudo aquilo que estava acontecendo? Há um mistério de Deus no meio da palavra, porque aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade era diferente do que eles já tinham vivido. E penso eu que por eles não souber administrar aquele momento, o próprio Senhor permitiu que naquele lugar eles dependessem dele. E a palavra do Senhor diz que rapidamente eles foram lá e acordaram o mestre, porque com as mãos deles eles não podiam resolver o que estava acontecendo. Assim é eu e você nesta noite. Olha outro privilégio para mim e para você nessa noite. Olha a semente, olha uma direção, olha um discernimento para você e para mim nessa noite. Você não sabe mais o que fazer nem para onde correr? Chama o mestre, porque ele vai dar direção para você. Chama o mestre, porque ele vai colocar a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Chama o mestre, porque quem fala de você vai ver você andando sobre as águas com o teu Pai. Chama o mestre, porque você tem a marca dele e não vai ser desamparado. Então aqui nesta noite, naquele momento, a palavra do Senhor diz que despertando o Senhor Jesus, Ele vai e repreende o vento e diz: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Somente uma palavra do Senhor dominou a situação do lugar, manteve de pé a fé dos discípulos e dos que observavam também, porque com certeza aqueles que estavam junto com eles não tinham voltado. Imagino eu que eles continuavam a observar e também agora fazer parte daquele momento. E naquele momento em que o Senhor Jesus repreendeu aquele vento e aquele mar se aquietou, diz a palavra que o Senhor Jesus disse a eles: por que tão tímidos que ainda não tendes fé? E diz a palavra: sentiram um grande temor. Eu não sei se você percebeu, mas o próprio Jesus, o porquê que ele não repreendeu primeiro os discípulos e depois o mar? Por que o Senhor Jesus naquele momento, ele não deu autoridade aos discípulos e disse: vai lá você, fulano, cicrano, e dá uma ordem para que pare? Não. Primeiro a palavra de Deus diz que ele foi lá no mar e deu a ordem e tudo se aquietou. E depois ele veio aos discípulos. E depois que ele abre
Ele é o mesmo que você veio buscar nessa noite. Ele é o mesmo que você veio adorar nessa noite. Ele é o mesmo que você veio abrir a boca para chamar nessa noite, pedindo socorro, pedindo porta aberta, pedindo mudança para alguém que ficou lá na tua casa, para alguém que ficou lá no hospital, para alguém que ficou lá do outro lado precisando da tua oração. E o Senhor disse: Ele é o mesmo hoje para você e para mim. E o que falta para completar nessa noite? Falta unção, falta presença, falta vontade. Ah, mas eu não sinto vontade. Mas diz o Senhor assim, ó: ora sem vontade que eu tomo conta do teu querer. Fala sem vontade que eu domino as tuas palavras. Você não sabe orar, o Senhor está dizendo hoje: abre a tua boca, fala o que você sabe, que o resto eu me comprometo a fazer por você. Abre a tua boca para adorar aquele que é santo do santo. E assim como Deus colocou esse temor no coração dos discípulos, e assim como Deus preparou aquele momento, naquele lugar, e assim como Deus preparou o ambiente, o milagre, Deus também tem algo para você aqui nessa noite. Deus tem algo de diferente para mim e para você aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando de um abraço do Espírito Santo. Tem pessoas aqui nessa noite que nem queriam pisar no culto, queriam ficar trancafiados dentro de um quarto, esperando que alguma revelação de alguém viesse. Tem pessoas aqui nessa noite que estão com problema de família, que não sabem como resolver. Tem pessoas aqui nessa noite que estão à base de remédio e tem medo de não poder acordar bem amanhã. Mas olha o Senhor falando para mim e para você nessa noite, que Ele te encontra hoje, que Ele passa na tua vida hoje, que Ele te vê hoje. O alimento do teu celeiro não vai acabar, o alimento da tua fé não vai acabar, o alimento da tua força espiritual não vai acabar. Isso é para quem crê, isso é para quem quer dar glória a Deus. Glória a Deus. Ah, se você orar, se você jejuar, mas irmã, eu faço e nada tem acontecido. Ei, talvez você fez sozinha, a tempestade ainda está balançando lá na tua casa. A tempestade está balançando porque você não acordou o mestre. Tem pessoas aqui nessa noite capazes de acordar o mestre, de chamar a atenção do mestre, para receber a autoridade aonde você pisar, você ter diferença. Porque você não foi semente plantada em vão nessa noite. Foi falado que existe diferença entre o joio e o trigo. Mas deixa eu te dizer, se teu coração está no Espírito de Deus, Deus encontra com você. Só que eu te digo, não deixa ele passar e a oportunidade passar. Porque se ele passar, a oportunidade passar, e você não der lugar, além de você perder tua bênção, dá legalidade para o inimigo trabalhar na tua vida. E eu creio que tem irmãos aqui nesta noite que são remidos pelo sangue de Jesus e que vieram aqui nesta noite para sentir o temor dos discípulos, para abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. E naquele momento, naquela situação, naquela dificuldade, onde não tinha como resolver com a força da sua mão, com a força dos seus braços, os discípulos precisavam de 100% da dependência do Senhor Jesus. Porque quem pularia no meio de um mar, no meio de um nada, mesmo que soubesse nadar no meio de uma tempestade? Quem é o outro que poderia lhe tirar das mãos do impossível no momento importuno? Quem que é o homem que, humanamente falando, podia tirar daquela situação, daquele lugar, daquele momento, se não fosse a mão do mestre? Mas deixa eu te dizer, mesmo com dor você vai vencer, mesmo triste você vai vencer, mesmo forçado por outra
você vai vencer. Você vai vencer, porque o diabo tem soprado no ouvido de muitos: para de vir para a igreja. Você vai sentar naquele banco lá, fulano, cicrano fica te olhando. Você vai pregar lá, você vai sentar lá na igreja hoje, fulano vai pregar. Ei, Jesus está te dizendo nessa noite: olha para mim que eu olho para você. Olha para mim que eu olho para você. Sabe por quê? Ninguém vai segurar na tua mão para entrar no céu com você. Ninguém vai segurar na tua mão para contar o teu pecado, fofocar da tua vida para o Senhor. Naquele dia vai ter o Senhor em você, você o Senhor. E as tuas obras, diz a palavra de Deus. E as tuas obras, planta no reino do Senhor, para que você colhe no reino espiritual algo de mudança, algo de futuro. E se você não consegue sozinho, se apegue na mão de quem tem o conhecimento da palavra e está pelo menos tentando aprender o que ela diz. Não pega em mão errada para aprender o certo. Pega na mão de quem tem desejo, raiz e vontade de caminhar. E se você olha do teu lado e vê que alguém se afastou de você, porque você não serviu mais a partir do momento em que você não fez mais o que servia para ela, é porque ela não faz parte do trigo. É porque ela não faz parte do trigo em que você faz. Porque o ser humano só dá aquilo que ele tem no teu coração. O ser humano, ele só faz acontecer aquilo que ele tem na tua mente, no teu coração. E o diabo não brinca. Cada dia que você acorda desanimado, cada dia que você acorda triste, sem querer falar com ninguém, o diabo olha do lado e diz: ó, hoje eu vou pegar ela, hoje eu vou pegar ele. Mas deixa eu te dizer, o sangue já te lavou. A promessa já se levantou a teu favor. O advogado, o juiz do tempo já mexeu para definir a tua história no dia de amanhã. Ele já está trabalhando ao teu favor. Mas eu perdi o sono à noite, não estou conseguindo dormir. Eu já não estou conseguindo mais ter paz. Mas Ele está lá na madrugada, vendo o teu choro, o teu pranto, a tua dor, o teu sofrimento. Tem pessoas que não sabem nem o que é mais abrir a boca e falar. Mas o Senhor está dizendo: vai, que eu me responsabilizo do resto. Tem crente nessa noite para abrir a boca e acordar o Senhor nessa noite? O que você veio aqui fazer? Veio chamar a atenção do Mestre? Porque se a tempestade está batendo, o Mestre está aqui para te ajudar. Se você quer se conhecer, Deus está aqui para te ajudar. Oh Deus, eu vejo o irmão falando em língua estranha, rodopiando na igreja. Eu vejo o irmão orando bonito, falando bonito, louvando bonito. É isso que o Senhor quer fazer com você também. É com você mesmo, que às vezes olha para o outro, catuca alguém assim, diz assim: ah lá, fulano, será que é emoção? Ei, quando Deus cria o reboliço, é Ele que se submete a fazer o que nós não fazemos. Quando alguém é tomado do Espírito Santo, é um privilégio. Sabe por quê? Porque nos dias em que nós estamos hoje, são poucos os que carregam a presença. Ah, mas só quem é batizado com o Espírito Santo que tem presença, então? Não. Todos têm a presença. Só precisa cada vez mais se manifestar dentro de você. Eu não sou melhor do que você porque falo em língua, porque oro, porque canto, porque louvo. Não. Eu fui feito do mesmo barro que você. Eu fui feito da mesma matéria que você. Tem uma prateleira de vaso aqui, ó. E existe aqui todos os tipos de vaso. E hoje Deus me pegou da cadeira e me pôs para falar no microfone. Mas amanhã é você que Deus vai pegar daqui e vai colocar aqui. Porque Deus, Ele não escolhe, não tem diferença. A
diferença é o esforço espiritual. E Jesus está te convidando nessa noite para ser diferença espiritual. Para se colocar na posição espiritual. Porque Deus está me dizendo que tem alguém que já foi até a metade do caminho. E quando chegou lá, voltou a beber. E quando chegou lá, voltou a fumar. E quando chegou lá, voltou a prostituir. E o Espírito se afastou de novo. E aí você perdeu. Sabe o que você perdeu? Aquilo de mais precioso que a tua mão não pega, que é a presença. Quando você olha para alguém e aquela pessoa é curada, quando você fala para alguém algo da parte de Deus e aquela pessoa se converte a Jesus, você não tem ideia do privilégio que é e da festa que é no céu e do quanto que você agrada ao coração do teu Jesus fazendo isso. Então deixa eu te falar, não deixa o diabo roubar tua coroa, não. Não deixa o diabo circular, andar na tua vida, não. Porque enquanto você é marionete de Satanás, enquanto ele brinca com você, você perde de viver o extraordinário de Deus. Nenhum de todos os dias é igual. Nenhum de todos os dias é igual. Você pode levantar pela manhã, trabalhar o dia todo, voltar para tua casa e dormir. Sempre vai ter pessoas diferentes no caminho. Sempre vai ter comida diferente naquele dia. Sempre vai ter um momento diferente naquele momento. Mesmo que você marque o momento da oração e da palavra, ainda assim Deus vai te dar algo novo. Isso é a palavra do Senhor. É se revestir, viver e crescer. Mas não é um dia, é todos os dias. O Senhor está dizendo aqui nessa noite que pessoas aqui nessa noite estão com os dons amarrados nas próprias mãos. E da alma de alguém dependendo da tua para ser liberto. E você, em vez de dar um passo para frente, você retrocede para trás. Porque pensa o que alguém vai falar de você. Porque fica imaginando o que alguém vai apontar de você se você falar de Jesus para alguém, se você trocar suas vestes, se você trocar o teu comportamento, se você passar o teu louvor dentro da tua casa. Ah, mas o que a minha família vai falar? O que minha esposa vai falar? Os meus filhos? Deixa eu te dizer, quando você aceita Jesus dentro da tua casa, o que vão falar de você é o que menos importa. Porque você sabe que lá dentro da tua casa, quando você lavar aquela louça, limpar aquela casa, lavar aquela roupa, fazer aquele alimento, tudo vai ser consagrado ao teu Deus. E até aquele que zombava de você vai dobrar o joelho para orar por você. Eu profetizo aqui nesta noite pessoas sendo livres. Eu profetizo aqui nesta noite pessoas sendo tomadas pela presença de Deus. Eu profetizo aqui nesta noite que Satanás não vai mais vir andar na tua vida. Aí onde você está, você que falava em língua e já não tem mais força de falar, você acha normal chegar na tua casa e não ter o desejo mais de orar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor me direcionou a essa palavra, porque não era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. Aqui ó, tudo escrito. E não foi nada daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque a palavra se renova todos os dias. Ei, eu não estou falando com a tua face humana agora. Estou falando com o teu espírito. Por isso que eu vou te chamar de semente nessa noite. Ei, semente de Jesus. Cadê você? Se apresenta na presença do Jesus Todo-Poderoso. Abre a tua boca e acorda Ele nessa noite. Porque eu ainda estou ouvindo a igreja em silêncio, esperando alguém falar primeiro glória a Deus, para que ninguém te olhe. Abre a tua boca para adorar o teu Deus. Abre a tua boca para glorificar o teu Deus. Fica de pé.
incomodar nessa noite. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus agora, cerca essa igreja, Pai. Cerca essa igreja com teu sangue agora, com os anjos mais poderosos que o Senhor tiver agora. Começa a trabalhar na mente dessa pessoa que está fraca. Começa a trabalhar na mente dessa pessoa que não tem força para abrir a boca. Crente tem que glorificar. Crente tem que se mostrar presente. Crente tem que provar que é diferença. Mesmo que não queira falar, mesmo que não queira orar, mas ele quer te encontrar aí no meio da multidão. Ele veio aqui nesta noite para encontrar com você. Ele veio aqui nesta noite para visitar o teu esposo. Ele veio aqui nesta noite para libertar tua família. Tem pessoas aqui no nosso meio que ela é despercebida no meio da própria família de santos. É você mesmo que ele escolheu, viu? É você mesmo que o teu Deus escolheu. É para você segurar nas mãos dele e trabalhar ao favor dele, porque ele cuida daqueles que você não tem controle. Ele muda o ambiente que você não pode fazer. Tem pessoas aqui que lá dentro da tua casa está passando por uma situação difícil. Ouviu palavras que mataram por Deus e alguém disse assim para Deus: Deus, eu não vou mais, porque quanto mais eu vou, mais difícil fica. E Deus está te dizendo nessa noite: você está no lugar certo, porque eu sou Deus do improvável e eu mudo o cenário aonde eu quero, com quem eu quero e no momento em que eu quero. Não precisa você olhar e ver, precisa eu olhar e fazer a mudança. Tem pessoas aqui nessa noite que não perdem o culto e continuam escravizadas na mão do inimigo. Aí você olha e diz para mim: ei, mas por quê? Porque sabe o que tem que fazer e não faz. Sabe aonde tem que caminhar e não caminha. Sabe o que tem que largar e não larga. Aí depois, eu não vou mais na igreja. Charabada, porque o pastor não me ajudou, porque os obreiros não me ajudaram. O que Deus deu para você está dentro de você. Ninguém pode te ajudar se você primeiro não despertar o que tem em você. Se primeiro você não se conhecer. Se primeiro você não se lançar. Se primeiro você não se posicionar. Deus não consegue trabalhar no que tem dentro de você para trabalhar no que está do teu lado com você. Deus está dizendo aqui nessa noite que uma família espiritual não cutuca alguém para falar mal do irmão que come na mesma mesa. Porque o Deus que pagou o sangue pela tua vida também vale a vida do teu irmão. Mas vale uma oração do que uma palavra mal falada. Porque a Bíblia diz que uma língua, ela incendeia uma cidade. Mas o Senhor veio para quebrar tudo isso. E eu te convido a estar aos braços de Jesus nessa noite. Eu convido você a se despertar a Jesus nessa noite. Eu convido você a se posicionar no lugar nessa noite. Viu, jovem? Deus te deu a oportunidade de pisar na casa do Santo dos Santos. Deus foi lá, comprou uma família e te trouxe no meio dela para dizer para você: não vai andar com o que você quer. Não vai conseguir parar onde você quer. Porque o lugar que Ele te trouxe é o lugar que Ele te quer. E se você tentar ir para lá, Ele vai mandar um anjo lá para te trazer para cá. E te prepara, porque Deus tem algo na tua vida. Deus tem algo com você. E Deus está dizendo assim, ó, que você não pode
deu uma nova chance e te trouxe até aqui. Viu os teus pés, porque o lugar que você está é santo. E o teu Deus fica aqui, porque você é príncipe da presença do Senhor. Tem muitas pessoas lá fora sendo cavalo de Satanás. Até quem está no centro lá fora de coisas contrárias que a nossa, não vou citar agora aqui, vocês já sabem. Lá eles são tratados, são falados como cavalos do diabo. Mas aqui não. Jesus te tratou com amor e te diz: meu filho, vem. Vem, porque eu estou preparado para encontrar com você, mesmo quebrado, destruído. Mas vem. Mas eu errei ontem. Eu errei hoje de manhã. Não. Vem, porque ainda há tempo. Ainda há tempo para você se encontrar comigo. Então é você mesmo que o Senhor quer nessa noite. Sai daqui nessa noite com o objetivo no teu coração. Coloca a tua fé em prática. Tenha confiança no Senhor. E não deixa o medo te dominar. São essas 3 coisas que você precisa sair daqui nesta noite e colocar no teu coração. Que pode levantar o inferno inteiro, mas não vão te parar. Não vão te parar. Não vão te derrotar. Não vão te parar. Porque enquanto você caminha tem fogo nos teus pés. Aonde você põe a tua mão tem brasa nas tuas mãos. E quem você fala, o que você fala tem força nas tuas palavras. É assim que faz quando alguém entrega e chama a atenção de Jesus. Quando você está na multidão, existe um fogo do Espírito em volta de você acendendo. Talvez Deus prepare um ambiente, um cenário, o diabo prepara alguma coisa e Deus livra todo mundo, porque você está no meio. Porque você orou pela manhã, porque você se consagrou, porque você buscou, porque você é diferença nas mãos do Senhor. Amém? Tem alguém aqui nessa noite para aceitar Jesus? Se reconciliar com Jesus? É um momento, é uma oportunidade que o Senhor te deu nessa noite. Sai daqui nessa noite com teu coração alegre, meu irmão. Olha a palavra que você se alimentou nesta noite. Não é eu quem digo, é a palavra do Senhor. Não é eu quem falei, é a própria palavra do Senhor que está dizendo: ei, se você está amarrado, está preso, olha aqui o caminho para você escapar. A direção para você ser livre. Ninguém tem o direito de te prender, de te amarrar. Porque você é livre, com sabedoria e discernimento de espírito, para poder viver ainda neste mundo, até que o grande dia venha. Tem crente aqui nessa noite preparado para ir com Jesus? Tem crente aqui nessa noite preparado para encontrar com Jesus? Tem crente aqui nessa noite para abrir a boca e dar glória a Deus, aleluia, na presença de Jesus? Porque você não sabe se é aqui, se é na tua casa ou é no teu